Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 11. Hoje nós vamos começar almoçando a palavra novamente. Teremos o nosso almoçando a palavra. Lucas no capítulo 11. No versículo 21 e 22. Nós vamos falar hoje sobre o mais valente. Amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre o mais valente. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Lucas 11. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui no comentário. Glória, louvado seja Deus. Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Pai do Senhor, missionária Shélia. Irmãos, nós vamos falar esses dias sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. Ontem nós tivemos um ensino aqui também na página da igreja. Acerca disso, o Senhor tem nos direcionado a este tema, né? E temos também estudado sobre esse tema, falado sobre esse tema que é a batalha espiritual, e por que não dizer o mundo espiritual, que às vezes negligenciado pela igreja em geral, é um tema que deve ser priorizado em nossas vidas, e nós devemos estar a cada dia buscando nos aprimorar, porque a nossa vida com Deus é de batalha espiritual. O nosso ministério é de batalha espiritual. E nós devemos estar preparados na teoria e na prática para a batalha espiritual. Nós devemos estar preparados na palavra, na consagração, no jejum e também na oração, para vencermos os principados
e as potestades nas regiões celestiais. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Jesus, ele estava expulsando demônios. Jesus estava expulsando demônios. E Lucas 11:14 vai dizer que ele expulsou um demônio que era mudo. O demônio que era mudo. E quando ele expulsa o demônio, o mudo vai falar. E maravilha-se a multidão se maravilhou de que o mudo falou. E, na verdade, não era um problema físico, era um demônio que estava prendendo aquele homem, né? O demônio mudo, o espírito mudo, ele estava ali no homem. Quando o demônio mudo sai, o homem fala. A mudez, surdez, cegueira, que são provocadas por demônios. E existem essas debilidades também nos demônios. Os anjos de Deus, os anjos de luz, eles são perfeitos. Eles são perfeitos, eles são de luz, eles têm um corpo perfeito, um corpo de luz. Porém, os demônios, existem demônios que têm falhas, assim como homens também enfermos. Existem demônios mudos, existem demônios surdos, e talvez seja por isso que a igreja grita, nós gritamos glória a Deus e aleluia bem alto, porque existem demônios surdos que precisam ouvir que a igreja adora a Deus. A paz do Senhor, irmã Vanessa, a paz do Senhor, irmão Elmo. Então, existem demônios que têm debilidades, né? Demônios que são surdos, demônios que são mudos, demônios que são cegos. E quando Jesus expulsa esse demônio, o homem volta ao normal. O homem volta ao normal, porque era o demônio que prendia a sua voz, ou o demônio que não deixava ele falar. Ele tinha a sua voz normal, mas por estar possuído por esse demônio, o demônio não permitia que ele falasse, até porque o demônio era mudo. E Jesus então vai expulsar esse demônio mudo, e o homem vai falar, e a multidão vai se maravilhar. Mas alguns dos fariseus, que são aqueles tipo de crente que não crê muito no mundo espiritual, não crê em demônios, não crê em anjos, não crê, até crê em demônios, mas aquele povo que critica, eles não têm a autoridade que você tem, eles não têm a unção que você tem, não foi delegado o poder a qual foi dado. Então eles começam a dizer que Jesus ele tinha demônio. Eles diziam, esse aí está expulsando demônios por Beelzebul. Ele está expulsando o demônio por demônio. Então eles diziam que Jesus estava cheio de demônio para expulsar o demônio. E Jesus vai dizer algo aqui que é muito forte. Ele vai dizer que todo reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Será assolado. Ele vai dizer assim, se um demônio expulsar outro demônio, seu reino não subsiste. Não tem como demônio expulsar demônio, porque seu reino vai. Então, todo reino dividido contra si não se subsistirá. Não se suportará de pé. Isso aqui é um princípio para nós como igreja. Uma igreja dividida, ela não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Uma empresa dividida não subsiste.
Tudo aquilo que há uma divisão não pode ser subsistir. Só a comunhão. Deus falou lá de Babel, aquele povo que fazia aquela torre, ele diz, o povo é um, e tudo que esse povo, eles quiserem fazer, desejarem fazer, eles vão fazer, porque eles estão unidos, eles estão em comunhão. Então, a comunhão edifica, a divisão destrói. Um lugar onde há divisão é um lugar que não vai subsistir. Uma igreja com divisão é uma igreja que não vai subsistir. Como eu disse, uma família que está em divisão não vai se subsistir. Tem que haver comunhão para que haja edificação e que haja conclusão da obra. Então, Jesus está com o princípio, mesmo no reino espiritual. Esse princípio serve para o reino espiritual e esse princípio serve para o reino natural, que nada que se divide vai para frente. Um casamento dividido não vai para frente. Uma família dividida não vai para frente. Uma igreja dividida não vai para frente. Corpo de obreiro dividido não vai para frente. Então, nós aprendemos aqui que um reino dividido não subsistirá. Então, se eu estou expulsando o demônio por demônio, esse reino a qual estou inserido de demônio não vai subsistir, porque eu estou indo contra o meu reino. Mas Jesus vai dizer, eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus. Nós estamos falando em Lucas 11, versículo 20. 21 e 22, Lucas 11, 20, 21 e 22. E ele disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, em outra versão vai dizer, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chega com expulsão de demônios, com pessoas sendo limpas, libertas e purificadas de possessões malignas, de espíritos malignos. O reino do céu chega com pessoas sendo arrancadas das trevas. Então, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, está sendo chegado a vós o reino de Deus. A vós quem? A vós que está possesso de demônio e está sendo liberto pelo Espírito que há na minha vida. Paz do Senhor, irmão Igor. Então, quase sempre, uma pessoa que manifesta um demônio e passa por esse processo, porque há demônios que vão embora ao primeiro momento e não volta mais. Na primeira oração e não volta mais. Mas há demônios que você precisa estar renovando a oração, porque eles saem, eles voltam, eles saem, eles voltam. E aí a pessoa passa por um processo maior de libertação. Há demônios que uma oração só ele sai, há demônios que nem manifesta. A pessoa cai no chão e ele vai embora caladamente. Há demônios que faz um estardalhaço só antes de ir embora do corpo da pessoa, mas ele vai e não volta mais. E há demônios que saem gradativamente, porque aquela pessoa que tem aquela possessão maligna, ela ainda tem as suas brechas abertas. Aí o demônio vai, volta. É comum em uma área de libertação, em uma igreja de libertação, uma pessoa manifestar, por exemplo, no culto de quarta-feira, a pessoa manifesta. E aí a pessoa levanta bem. E aí no outro culto a pessoa manifesta novamente.
E depois, novamente, até que chegue uma hora que aquela pessoa não manifesta mais, porque ela foi livre daquele espírito. E ela passou um tempo, uma semana, 15 dias, um mês, em uma batalha espiritual. Em um processo de luta em si mesmo. Aonde ela quer ser liberta, mas o demônio não quer largá-la ou impedir, o demônio não quer que ela largue a vida que ela está vivendo. Então é importante que esta pessoa esteja indo nos cultos para que ela possa ser liberta. Então, há níveis de demônio, há níveis de libertação, a libertação que é espontânea, a libertação que é rápida, a libertação que é agora, a libertação que é para já. Lembro-me quando eu aceitei Jesus, a minha libertação foi no dia, na hora, no tempo, não mais teve manifestação, ainda que eu não me manifestei, a possessão maligna não se manifestou em minha vida, eu apenas vi quando o demônio saía. Então foi uma vez só, mas há pessoas que elas infelizmente elas deixam brechas e os demônios saem e entram, mas se ela firmar na casa do Senhor, em uma igreja de libertação, pessoas, irmão, que têm problemas espirituais, eles têm que congregar em lugar que mexe com libertação. Pessoas que têm problemas espirituais, eles têm que estar em um ambiente de batalha espiritual. Onde se fala em língua, onde expulsam demônios, onde cura enfermo, onde há um mover espiritual. Porque senão elas não vão ser libertas. Tem que haver um rebuliço para os ossos secos se juntarem. Tem que ter um rebuliço para que o lunático seja curado. Tem que ter um lugar muito parado. Não há um mover espiritual. Glória a Deus. Nós vamos começar uma batalha de novo, irmão, agora. Começar do zero. Glória a Deus. Então vamos aqui. Vamos aqui. Olha, nada adianta a pessoa receber uma libertação num culto, o demônio manifestar e sair, e a pessoa não efetivar um compromisso com Deus. A pessoa não vai ser liberta se ela não efetivar um compromisso com Deus. Eu falei ontem na live que quando você nasce do Espírito, da água e do Espírito, quando você nasce da água e do Espírito, você vai estar se livrando de toda possessão maligna. Quando você abrange ou chega ou tem acesso ao reino de Deus, você vai ser livre de toda possessão maligna. Então nós temos que participar de um ambiente vivo, de um ambiente de batalha espiritual. Aonde Cristo estava, havia uma batalha espiritual. Aonde Jesus estava, havia uma manifestação de demônio. Tem gente que tem um certo preconceito, e isso é uma estratégia satânica, de que lugar onde o demônio manifesta é um lugar maligno, igreja onde o demônio manifesta é um lugar maligno. Isso é uma estratégia do próprio demônio para que as igrejas deixem de trabalhar com libertação. Um dos sinais de que Jesus estava no lugar era a manifestação de demônios. Um dos sinais da igreja verdadeira é manifestação de demônios. Onde Jesus chegava, um demônio manifestava. Ele estava lá no deserto, o demônio apareceu. Ele foi na sinagoga, o demônio disse: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Ele vai engadar, o demônio se manifesta.
Ele vai, desce do monte, o demônio do menino se manifesta. Então, aonde ele chega, o demônio manifesta. Por quê? Porque a luz traz a revelação do mundo espiritual. A luz chega e revela as trevas. Não tem como se ocultar em um ambiente de luz. Não tem como se esconder em um ambiente de luz. Então, quando você vê demônio manifestar, é porque Jesus está no lugar. Jesus está no ambiente. Porque ele chegou com a sua luz. E quando ele chega com a sua luz, o que está oculto é revelado. E os demônios que estão ocultos, eles são revelados. Nós estamos vivendo um tempo, eu estou na batalha espiritual aqui, um tempo em que nós temos hoje, dentro das igrejas, o lugar mais santo, o lugar consagrado a Deus, nós temos um acúmulo maior de demônios do que de anjos. Nós temos mais demônios dentro de uma igreja, de um culto, do que anjos. Você pode olhar para a feição das pessoas, para a reação das pessoas, para a pregação das pessoas, para o louvor das pessoas, para a recepção à palavra das pessoas. Você pode olhar quando você diz, tem alguém em depressão, tem alguém em ansiedade, tem alguém com algum problema emocional, espiritual, você vai ver que há uma manifestação muito grande, aglomerada de demônios na igreja. Aí eu te pergunto, por que não se manifestam? Porque o nosso nível de luz está fraco. O nosso nível de jejum, nosso nível de oração, nosso nível de leitura bíblica, o nosso nível de consagração, é como eu falava na live de ontem, é o nosso nível de ser um pouco menor do que os anjos. Nós estamos fracos espiritual. Porque se nós elevarmos o nosso nível, principalmente no jejum, e eu falo de mim que a maior dificuldade que eu tenho é o jejum, principalmente no jejum, se nós elevarmos o nível, nós vamos nos surpreender com a quantidade de demônios que há no meio do povo de Deus. E nós vamos nos surpreender com as pessoas que nós julgávamos ser libertas, que vão se manifestar. Porque não tem como se ocultar em um ambiente em que Jesus está. Amém, irmãos? Não tem como se ocultar quando Jesus chega. Quando eu falo, geralmente eu falo, minha esposa também fala, quando eu falo que eu gosto quando o demônio se manifesta, porque é um sinal, quando o demônio se manifesta, é um sinal de que Deus está ali, naquele lugar, reinando poderosamente. Quando o demônio se manifesta, é um sinal de que Deus está naquele lugar. Porque alguma coisa superior o fez sair da toca. Porque uma autoridade maior o fez se revelar. Demônio não gosta de se aparecer. Ele se revela, aparece porque é obrigado. Porque a luz o obriga a se revelar. Porque uma das teses, um dos trabalhos, um dos planos do diabo é que você não creia que ele existe. Esse é o plano A, elaborado nas regiões celestiais. Demônios não existem. Elaborado pelos próprios demônios, porque quanto mais oculto eles estiverem, mais eles vão, aleluia, destruir, matar, roubar e destruir e passar despercebido.
Você acha que o ladrão ele quer aparecer? Você acha que o ladrão ele quer se expor? Assim é os demônios. Assim é o diabo. Quanto mais oculto ele estiver, mais ele vai trabalhar e mais ele vai destruir. E aí a pessoa vai se empanzinar de remédio controlado, mas não vai entender que é um demônio que está por trás daquilo. É um espírito maligno que está agindo ali. Paz, Senhor, missionária Alice. É um espírito maligno que está trabalhando ali. Então, quanto mais oculto ele está, mais ele trabalha. E aí nós vamos trabalhar. Eu sempre digo isso. Irmão, como é que eu tenho uma enfermidade da alma e eu vou curar a enfermidade da alma com algo que é físico? O remédio é físico. O remédio físico, ele cura enfermidades no físico. O físico trabalha no físico. Eu posso tomar remédio para o coração, o órgão coração, porque ele é físico. Eu posso tomar remédio para o sangue, porque ele é físico. Eu posso tomar remédio para os rins, para o fígado, porque ele é físico. Eu posso tomar remédio para a garganta, porque ela é física. Mas a depressão, a ansiedade são enfermidades na alma. Como é que eu vou, quando eu tomo remédio, se ele pudesse dizer, ele diria, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Se a alma não é física, se a alma é espiritual. E qual é o remédio para a alma? Depressão, ansiedade. Jesus disse em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Hebreus 4,12, a palavra do Senhor é como espada afiada de 2 gumes que penetra, aonde? Na divisão da alma e do espírito. Então, o único remédio, a única coisa que pode entrar na alma e desacelerar a alma do ansioso e acelerar a alma do depressivo e trazer a normalidade à vida emocional de uma pessoa é a palavra. A única que chega na alma e pode fazer alguma coisa pela minha alma no quesito depressão e ansiedade. Então, onde Jesus entrava, um demônio se manifestava. Então, irmão, manifestação de demônios é sinal de que Deus está no lugar. Eu falo de igreja, né? Olha, Jesus disse aos discípulos, por aqui você vai ver o que é uma igreja verdadeira. Irmão, a gente não precisa ser teólogo para saber, para discernir onde Deus está e onde Deus não está. Porque hoje nós vivemos em uma época em que nós deduzimos Deus está ou não está no lugar pela quantidade de membro, pela quantidade de obreiro, pela idade da igreja, pela fama do pastor presidente ou dos pregadores que tem no ambiente. Nós deduzimos Deus está, porque a pessoa fez sucesso, a pessoa tem seguidor. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela tem esses 3 sinais. Em meu nome, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Em meu nome expulsarão demônios. Então, expulsar demônios é uma das autoridades que Deus deu à igreja. Isso aqui faz parte da igreja, expulsar demônio. Se não tem expulsão de demônio, eu não digo que a igreja não é de Deus, mas a igreja está fraca. Curar os enfermos. A igreja tem que curar os enfermos.
Há enfermidades que Deus não quer curar, mas há enfermidades que Deus quer curar. Então, eu tenho que ser usado por Deus para curar os enfermos. E outro sinal é as línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Então a igreja tem que ter línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. Então eu tenho como igreja, como obreiro, primeiro eu tenho que falar em línguas, depois eu tenho que expulsar demônio e eu tenho que curar os enfermos. Esses são os 3 sinais da igreja: expulsar demônio, curar enfermo e falar em novas línguas. Há igrejas que não tem mais isso, não tem o falar em língua. Agora já tem lugar que é até proibido. Então não é igreja, onde você tem que ter ética e não pode falar em língua. Se esse é um dos sinais para os que crê, falar em línguas é sinal para quem crê. Quem crê, fala em línguas. Quem fala em línguas é porque crê. Expulsar demônios e curar enfermo. Esses são os sinais da igreja. Se nós não estamos tendo esses sinais, nós temos que buscar. No jejum, na oração. Ah, pastor, mas os tempos é moderno. Mas a Bíblia, ela é soberana. A Bíblia não pode ser mudada. Se lá Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas, esse sinal está aí. Em meu nome expulsarão demônio, e nós nunca tivemos tantos demônios ativos como hoje, como nesse tempo. Expulsarão demônios e curarão enfermo. Então, onde ele ia, os demônios manifestavam e ele expulsava. E Jesus disse no versículo 20 de Lucas 11, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E mais lá embaixo ele vai dizer, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Esse valente é Satanás. É o diabo que guarda a casa. Quem é a casa? O ser humano sem Deus. O ser humano sem esperança de Deus. O ser humano vivendo a sua vida natural, a sua vida na carne. Essa é a casa do valente, que são os demônios que habitam, que atuam, que moram, que dominam, que detém a autoridade sobre aquela pessoa, através dos vícios, através da prostituição, através da promiscuidade, através das contendas, através das invejas e muitas outras coisas que não tenho tempo de falar. Então esse é o valente que guarda a casa com unhas e dentes. Mas vem o mais valente e ele amarra o valente. E ele então toma a casa e o estado dessa pessoa muda. Porque o valente foi amarrado e despojado. E o mais valente entra, combate o valente e toma posse da casa. Terabassurianda. E é isso que eu quero profetizar. Que aqueles que estão nas mãos do valente vão ser resgatados com força e poder. Porque o mais valente vai adentrar a casa, vai amarrar o valente e vai dar vitória
a casa que está sendo destruída pelo valente. O mais valente é mais poderoso, o mais valente tem poder. É isso que Deus faz, arranca as trevas e coloca a luz. É isso que Deus faz, arranca os demônios e coloca o espírito. É isso que Deus faz, tira a tribulação de mente e coloca a paz na alma. É isso que Deus faz, Alamassurianda, tira a confusão e coloca a comunhão. É isso que Deus faz, tira o vinho da contenda e enche com azeite, com vinho do Espírito Santo. Deus amarra o valente, Deus habita na casa, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Deus tira da macumba e coloca no altar, Deus tira do homossexualismo e coloca no altar para casar, Deus tira Ramandalai das drogas e coloca na mesa da ceia do Senhor. Deus vai, o mais valente vai tirar a casa da mão do valente e vai dar uma nova vida, uma nova história, uma nova pintura na casa, vai colocar novos móveis, rica labassurianda labaia, rianda labassurianda, porque há pessoas que já estão cansadas de serem destruídas, roubadas pelo valente, de serem decomanassurianda labai, subjugadas pelo valente, em depressão, em opressão, aleluia, em tristeza, em desânimo, em espírito de inferioridade, alamassurianda. Mas o mais valente vai chegar, vai amarrar o valente, vai repartir os despojos e vai tomar conta da casa. Quem crê, receba da glória a Deus e exalte o nome do Senhor, porque o Senhor está na casa. Aleluia! Esse dia nós estamos falando sobre batalha espiritual. E eu não vou negar a vocês que é batalha espiritual nós estarmos aqui. Porque, como eu disse ontem, há dimensões espirituais. Aos olhos nossos, eu estou aqui no quarto dando uma aula, mas nós estamos em uma dimensão espiritual, batalhando contra espíritos malignos para trazer uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão recebendo, aqueles que estão sendo receptores desta palavra. Paz do Senhor, irmã Estela. Então, o inimigo, ele trabalha para que ele possa roubar a nossa semente, roubar a nossa esperança. Mas Deus está dizendo, o mais valente é mais forte do que o valente. Calamar, e a casa que ele quer, ele vai atrás. Rianda labai. E não é eu que aceito Jesus, é ele que me aceita. E não sou eu que sou o bambambam porque eu aceitei a minha fé. É ele que vai e destrói o valente. Se dependesse de mim, o valente já estava. O valente ainda estava destruindo a minha vida, mas ele teve misericórdia de mim quando eu estava na cachaça. Ele teve misericórdia de mim quando eu estava no erro, no engano. E ele foi, entrou na casa à força. Alaço, ribiandalaba, alabandarabai, e arrancou o espírito do Zé Pilintra, o valente que dominava a casa. Libertou a minha vida. Decama surianda, irei emandalaia. Lamandarabai. Deixa eu ver o horário aqui para ver se eu ainda continuo no estudo. Aleluia. Lucas 11, versículo 20, 21 e 22. Vai falar que há um valente que guarda a casa. E esse valente pode ser espírito de prostituição, espírito de adultério, espírito do vício, espírito de incredulidade, espírito de homossexualismo, espírito
espírito de macumbaria, de bruxaria, espírito de contenda, espírito de tranca-rua. Eu não sei, pode ser um valente, um demônio. E Jesus está dizendo que o mais valente vem. E antes de tratar com a casa, ele trata com o valente. Primeiro ele vai no valente e derruba o valente, expulsa o valente, e depois ele vai tratar com a casa, mas primeiro o valente. Eu preguei muitos anos dizendo que o mais valente... Espera aí, eu vou tomar uma água. Eu preguei muitos anos falando que o mais valente aqui... O valente nós sabemos que é Satanás e os seus demônios. A casa nós sabemos que é o ser humano sem Deus. O mais valente eu preguei minha vida toda, dizendo que o mais valente é Jesus. Mas o mais valente não é Cristo, o mais valente é o Espírito Santo. Quando Jesus disse, o valente guarda a casa, aí vem o mais valente. Todos nós temos em mente ser Jesus, hoje é. Mas naquela época Jesus, ele vai dizer, o mais valente vem. Jesus não está dizendo ser ele o mais valente. Ele está dizendo que o mais valente é o Espírito Santo. E vou explicar. Em Filipenses 2:5, um texto que eu gosto muito e de tanto eu ler, meditar, eu decorei, que diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ponto. Jesus não veio à terra como Deus. Ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo. Aniquilou a si mesmo deixou por um tempo de ser não diante do Pai, ser Deus diante do Pai. Mas aqui diante dos homens, ele despiu-se da sua glória, aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou o seu poder, a sua onipotência, onipresença, onisciência aos pés do Pai. E veio em forma de servo. E achado aqui na terra, ele veio em forma de servo. E em forma de servo, fez semelhante aos homens. E foi até a morte. Ele não poderia morrer sendo Deus. E morte de cruz, pela qual Deus o exaltou soberanamente, para que aos pés de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O interessante é que Filipenses 2:5 vai dizer que Jesus, ele veio em forma de homem, ele deixou a sua glória, o seu poder lá. Então ele veio na terra como um homem comum, ainda que ele não foi comum, porque ele não pecou. A única diferença de Cristo para um homem comum aqui, enquanto ele esteve na terra, é que ele não pecou. Cristo teve fome, Cristo teve sede, Cristo teve sono, Cristo teve dores, Cristo chorou. Então ele passou por dificuldades que nós passamos e até morreu. A única coisa que os homens fazem que Cristo não compartilhou com a humanidade foi o pecado. Então ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele chorou, ele teve tristeza, ele teve angústia, ele teve alegrias.
Então ele compartilhou com o homem do que o homem passa. Porém, a única coisa que ele se diferenciou é o pecado, que ele não pecou, ainda que ele estava em carne semelhante ao pecado. Amém, irmãos? Então Jesus veio como um homem que não pecou, mas que tinha o Espírito Santo. Jesus não fez milagre na terra como Deus. Para que nós depois não tivéssemos, ele veio para ser modelo, ele veio para nos direcionar, ele veio para fazer para que depois nós venhamos fazer também. Então, ele veio como um homem cheio do Espírito. Para depois nós não pôr desculpa e dizer, eu não expulso o demônio, eu não curo enfermo, eu não faço a obra, porque Jesus era diferente. Não, ele veio como um homem, para nos mostrar que nós também podemos fazer como homens. E quando ele está indo embora, ele disse assim, e vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e farão maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então os milagres não cessaram porque Jesus subiu. Os milagres cessaram porque está faltando na igreja o revestimento do Espírito Santo. Jesus não se colocou como o mais valente, porque aqui nessa parábola o mais valente é o Espírito Santo, dentro de Cristo ou em qualquer homem. Você pode ver que o Espírito Jesus subiu, mas os apóstolos continuaram a fazer os milagres. Porque o mais valente é o Espírito Santo. Jesus não fez milagre como Deus, ele fez milagre como homem cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fez não foi pela sua onipotência, onipresença, onisciência, porque estava no céu, mas foi pelo Espírito Santo. É por isso que ele orava muito, para se manter cheio do Espírito. Não podemos, irmão, confundir e dizer que Jesus estava como Deus na terra. Não, ele estava como homem. E todas as coisas que ele fez como homem, eu também posso fazer. Você também pode fazer. Vocês estão entendendo? Quando ele vai nascer, o anjo diz a Maria, o Espírito vai descer sobre ti e tu vai gerar. Ele já foi gerado pelo Espírito. Quando ele batiza no Jordão, o Espírito desce e ali ele começa o ministério. Ele só vai começar o ministério depois que o Espírito desce. E ele é submisso o tempo todo que ele está na terra ao Espírito Santo. Quando o Espírito desce no batismo, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito. E ele vai fazer milagres pelo Espírito, não como Deus, mas como homem, cheio do Espírito. Vocês estão entendendo, irmão? Alguém escreve aí que está entendendo? Porque vocês estão muito caladinhos. Alguém está entendendo aí? Diga, eu estou entendendo. Porque Jesus, ele não estava como Deus na terra, ele estava como homem. Ele despiu da sua glória. Ele aniquilou-se a si mesmo. E ele veio em forma de servo, forma de homem, foi até a morte e morte de cruz. Olha o que Pedro vai dizer em Atos capítulo 10. Atos 10 e 38. Atos 10 e 38. Como Deus ungiu. Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus ungiu
a Jesus de Nazaré. Ele era Deus e ele precisou ser ungido. Por que ele precisou ser ungido? Porque ele veio como homem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui você vê que ele veio como homem. O que ele deixou como Deus lá aos pés do Pai, ele recuperou pelo Espírito como homem aqui na terra, em oração, em consagração, em busca ao Pai. Deus ungiu, é muito forte esse versículo, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E com virtude, Espírito Santo e poder, e andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque ele estava com o Espírito Santo e com virtude, Deus era com ele. Ou seja, tudo que ele fez, curar leproso, curar enfermo, ressuscitar morto, tudo que ele fez, multiplicar pão e peixe, tudo que ele fez, andar sobre as águas, foi mediante o Espírito que estava sobre ele. Calando Alamai, Rebandoriande como Narasúria. É por isso que ele viveu 30 anos como homem comum. Às vezes você vê filme de Jesus criança fazendo milagre. Mentira! É claro que quando eu digo homem comum, eu já vou dizer que eu falei lá no princípio, fora o pecado, ele não pecou, mas até os 30 anos Jesus, ele viveu como homem comum, ir na sinagoga, aprendendo e cumprindo os ritos dos judeus e tudo mais. Um homem comum, só não pecou, mas era um homem comum. Depois que o Espírito desceu, é que ele começou a operar as maravilhas que Deus lhes concedia que ele operasse. Então tudo que Jesus fez aqui na terra em carne foi como um homem cheio do Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo, como eu fiz, você também pode. Se você for cheio do Espírito, você pode fazer o bem, curar os oprimidos do diabo, porque Deus será com você. Pronto, é isso aí. Lucas 4. Lucas 4, versículo 17. Lucas 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se e aos olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Ele leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Não é ele que iria fazer. Ele iria evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele ia fazer tudo isso porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então,
o Espírito aqui é o que age mediante a Cristo. Amém, irmãos? É o Espírito. O Espírito Santo é que agiu no ministério de Jesus. Foi o Espírito que fez as maravilhas no ministério de Jesus. E o mesmo Espírito que fez maravilhas no ministério de Jesus é o mesmo Espírito que fez maravilhas no ministério de Pedro, de Paulo, de Filipe e os demais apóstolos, e ainda faz no meio da igreja. E só não faz mais porque a igreja não quer mais o Espírito. O Espírito só não faz mais milagre porque a igreja está preocupada com as coisas da terra, mas não quer mais se encher do Espírito, ser possuída do Espírito, ser revestida do Espírito, ser guiada pelo Espírito, ser fervorosa no Espírito. Aleluia! Nós nunca vamos conseguir fazer nada no âmbito espiritual se nós não aprendermos que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele é o mais valente. Ele é o mais valente. Talvez você possa se escandalizar que eu vou falar, mas está na Bíblia. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na veste de Jesus, houve uma cura sem Jesus nem saber. Fora do alcance, é claro que pelo Espírito. Mas presta atenção. A mulher toca em Jesus, a virtude sai, ela é curada e Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus só sentiu o toque, mas quem fez a ação da cura na mulher foi o Espírito. A virtude é que é o Espírito, que passou-se dele pela orla das vestes até a mulher, e ela foi curada pelo Espírito, pela virtude que havia em Cristo. Então, quando eu digo o mais valente, quando Jesus disse o mais valente, não é Jesus em si, mas o Espírito que estava na vida dele. Então, só para terminar, nós vamos terminar. Lucas 11, 20, Jesus vai dizer, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito de Deus. Deixa eu dizer à igreja, busca o Espírito. Pastor, eu já tenho, se encha mais. Se revista do Espírito. Ore, jejue, lê Bíblia, ore, jejue, ore, lê Bíblia, jejue e se encha do Espírito Santo. Porque na medida que você transbordar azeite, o mundo espiritual se revelará da sua vida e as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, o poder de Deus fluirá da sua vida. Aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de água viva fluirão, eu estou sentindo Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior, não é para dentro, é para fora, e você vai mudar a vida de pessoas que vão te escutar, você vai mudar a vida de pessoas que vão receber a imposição das tuas mãos, e o segredo é se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Para finalizar, eu vou ler de volta os versículos, Lucas 11, 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus ou pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo assim, se eu estou expulsando demônio pelo Espírito de Deus,
ele não diz que é por ele mesmo, né? Não é na sua própria autoridade, mas é pelo Espírito de Deus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. E aí ele vai contar a parábola. Quando o valente guarda armada a sua casa, está em segurança tudo quanto tem. Mas vindo outro mais valente. E qual é o mais valente? Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. O mais valente é o Espírito de Deus. O próprio Jesus no 20 vai dizer quem é o mais valente. Eu expulso demônios, mas não é por mim mesmo. É pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o mais valente. Então nós não podemos dizer, Jesus subiu e não tem mais expulsão de demônios. Mas o mais valente, que é o Espírito, está no meio da igreja. O mais valente, que é o Espírito, está no meio da igreja. Então, enquanto o mais valente estiver no meio da igreja, haverá libertação, haverá cura, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá renovo espiritual, haverá poder, haverá milagre, haverá sinais e maravilha, haverá dons espirituais sobre a igreja, porque o mais valente está no nosso meio. Amém? Nós aprendemos alguma coisa? Aprendemos? Espero que sim. Hoje eu estou até um pouco sem voz, irmãos. Minha voz está muito boa, fraca. Minha voz está fraca. Porque ontem nós fizemos a live, 3 horas de live. De 2 horas até 5 horas da tarde. Sobre batalha espiritual também. Os irmãos estavam aqui, viu? E à noite eu fui pregar numa igreja também. Foi uma bênção ali. O restinho da voz ficou lá. E aí hoje estamos aqui novamente. É por isso que a voz está meio fraca. Mas graças a Deus, Deus ele é fiel na nossa vida. Eu quero falar aos irmãos que não percam as nossas aulas, tá? Nós vamos dar uma guinada agora esses dias, vamos voltar de novo, né? É claro, tem dia que não dá para fazer a live. E eu já vou falar para os irmãos, tem dia que não dá. Mas os dias que não der, eu vou avisar os irmãos, tá? E também nós vamos deixar de fazer se acontecer algo assim que não der mesmo para fazer as aulas. Mas nós vamos continuar aqui na página da igreja agora, tá? Como eu disse aos irmãos, nós fizemos a página do Almoçando a Palavra, só que agora eles estão exigindo 100 seguidores para nós fazer live. Então nós estamos lá com um pouco mais de 50 seguidores ainda, né? Inclusive, se você ainda não segue lá, vai lá e segue a página do Almoçando a Palavra, tá bom? E aqui nós vamos continuar aqui mesmo, né, na página da igreja, e por enquanto, né, mas nós vamos estar aqui. Os irmãos estão aí, os irmãos estão, todos os irmãos que estão lá estão aqui também. Então nós vamos fazer essas lives aqui. Segunda, quarta, hoje é segunda, quarta e sexta, meio-dia. Segunda, quarta e sexta, meio-dia, tá? Não faça compromisso para esses dias e nem para esse horário, tá bom? Se o pastor falhar algum dia, é porque não deu também. E eu vou avisar, tá bom? E eu espero, irmão, que os irmãos estejam aprendendo sobre batalha espiritual. De ontem para hoje eu aprendi algumas coisas sobre batalha espiritual, tá? Foi muito enriquecedor para mim, né? Não digo a igreja, mas a mim. Foi muito enriquecedor essa live de ontem e de hoje sobre batalha espiritual. E eu já tenho colocado em prática, e já estava colocando em prática, mas agora, naquilo que eu não sabia, eu vou estar colocando em prática. Esse é o segredo. Nós temos que colocar em prática. Não é só aprender para virar um dicionário, é para aprender para praticar. Amém? Então, esse dia nós vamos falar só mais sobre batalha espiritual, tá bom? Quarta-feira, nós vamos falar sobre batalha espiritual. O Espírito Santo, né? Eu creio que tem mistério de Deus nesse negócio da página. Eu creio também, né? Essa página aqui é porque ela tem mais seguidor, né? Tem quase 800 e pouco. Então, eu creio que tem mistério mesmo. Mais pessoas vão ser alcançadas. E então, nós vamos estar falando sobre batalha espiritual esses dias, né?
até quando Deus quiser. Batalha espiritual, o Espírito Santo, é sobre essas coisas que nós vamos estar falando. Porque o que Deus tem falado no meu coração, eu já estou terminando. Se você quiser ir embora também, vai. Eu aprendi bastante, vou pôr em prática. Deus abençoe. Se você querer ir embora também, vai, pode ir, já acabou. Mas eu vou falar para quem quer escutar. Uma coisa que Deus colocou no meu coração esses dias é que a igreja está muito carnal, muito natural. A igreja está parecendo, como é que eu posso dizer? Clube social, sabe? De muita gente, muita visão carnal, muita conversa agradável, mas carnal, natural. A Deus, ele tem me puxado para puxar a igreja a ser mais espiritual, a igreja a buscar mais o sobrenatural, a igreja a buscar o Espírito Santo, a igreja a ser espiritual, que na verdade essa é a essência da igreja, é voltar à espiritualidade. E eu, por estar no meio do mato aqui no trabalho, a internet deu para assistir, foi um milagre. É porque Deus queria que tu assistisse mesmo, né? E quarta-feira vai ser outro milagre, sexta-feira outro milagre. Toda segunda, quarta e sexta vai ter milagre em meio-dia, para que o senhor possa estar assistindo essas aulas, tá bom? Porque Deus sabe que tu precisa muito, né? Nós todos precisamos dessas aulas, desses ensinamentos de batalha espiritual. Amém? Deus abençoe vocês. Quarta-feira estaremos aqui novamente, a partir do meio-dia, tá? Com mais um Almoçando a Palavra, batalha espiritual. Amém? Deus te abençoe e até quarta, se Deus quiser.